A Polícia Federal realiza neste momento uma ação de busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Vamos conversar com a Yasmin Costa lá em Brasília, tem informações, já conseguimos contato com a Yasmin. Yasmin, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Pioto. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Estou falando aqui do anexo 1 do Senado Federal, justamente onde é a entrada dos gabinetes de alguns parlamentares, inclusive no 18º andar, é justamente esse gabinete do senador Marcos Duval. E aqui embaixo a imprensa ficou barrada, justamente porque a gente soube dessa informação e veio aqui apurar de perto o que efetivamente estava acontecendo. A informação que a gente tem é a seguinte, que os agentes da Polícia Federal estão cumprindo neste momento, lá em cima, no 18º andar, uma busca e apreensão no gabinete do senador, melhor dizendo, Marcos Duval. Inclusive, os agentes da Polícia Federal foram recebidos por policiais legislativos que estavam autorizados a abrir esse gabinete, mas o motivo, efetivamente, a gente ainda não tem esses detalhes. Sabe que é uma busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que além aqui do gabinete do senador Marcos Duval, também autorizou essa busca e apreensão na casa dele, aqui na Asa Sul, na residência, nos prédios ali que são cedidos para parlamentares, e justamente lá também, nesse momento, está havendo uma busca e apreensão. A gente está aqui, todo mundo aglomerado, a gente vê aqui a imprensa, os elevadores, a gente está aqui nesse local aqui desses elevadores, justamente porque é daqui que esses agentes da Polícia Federal podem sair, trazendo documentos ou qualquer prova que eles conseguiram colher lá em cima no 18º andar. E por isso a gente está aqui, o pessoal da segurança aqui do Congresso, a subida de ninguém da imprensa, por isso todo mundo ficou barrado aqui embaixo, mas a princípio esses agentes seguem aqui dentro, estão descaracterizados, a gente tem que acompanhar bem de perto, porque realmente eles estão descaracterizados, e a princípio a informação de momento é justamente que essa é uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, e a gente está apurando em tempo real para entender os reais motivos dessa busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval aqui no Congresso Nacional e também na casa dele. Muito obrigado, Yasmin. Você volta tão logo, tenha novidades aí. Yasmin, você vê, ela mesma está operando a câmera aqui para trazer informações. Yasmin, obrigado pela gentileza. Daqui a pouco Yasmin traz detalhes sobre o assunto. O Cláudio Dantas já está conosco na Capital Federal também. O Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você, que está apurando informações também. Dantas, você me ouve? Acho que daqui a pouco, nós estamos com a imagem congelada do Dantas ali, mas essa questão chama atenção porque parlamentares, pela Constituição, são invioláveis do que eles dizem, por exemplo, dos votos que dão. É claro que essa lei já foi reescrita ou reinterpretada ou entendida de outra maneira, desde quando parlamentares foram proibidos ou se tirou a rede social de parlamentar e tudo mais, por decisões lá do TSE lá atrás, durante a campanha, pós-campanha, no começo desse ano, decisões que vieram do TSE e também do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, é uma busca e apreensão, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o foro onde podem ser julgados integrantes do Poder Legislativo, né, deputados e senadores. O questionamento é se, neste caso, a inviolabilidade chama atenção ou não. Ela teria, digamos, ela seria maior ou menor do que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Tudo bem? Boa tarde a toda a nossa audiência. Dantas, essa decisão do ministro que colocou a Polícia Federal, sim, com a anuência da Polícia Legislativa, buscando documentos dentro do gabinete de um senador da República, pela lógica da investigação, sim, está se buscando provas que o juiz do caso, no caso do Supremo Tribunal Federal, que é o foro onde se julgam, onde se apuram casos envolvendo senadores e deputados, mas ainda assim é a entrada de um poder no outro poder. Como é que essa relação vai ficar? E o que se pode depreender disso até o momento? Bom, Piotr, já tivemos no passado outras operações que fizeram, quando necessário, busca e apreensão em gabinetes de parlamentares. Esse tipo de operação normalmente ela é feita com a autorização da Polícia Legislativa, né? Então a gente viu
aí com a informação da Yasmin, que a Polícia Legislativa foi informada previamente, bloqueou o andar do gabinete do senador para a chegada da Polícia Federal, que efetivamente está fazendo o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão. Então, assim, nesse sentido, considerando que a investigação tenha o acompanhamento do Ministério Público Federal e ela está no Supremo em função até da prerrogativa de foro, não vejo nada fora aí do padrão, não. Agora, vamos lá, Marcos Duval tem dito com muita frequência que ele tem provas cabais sobre o envolvimento de membros do governo, quiçá até de outros poderes, naquele caso do dia 8 de janeiro, naquelas manifestações do dia 8 de janeiro que resultaram em depredação de prédios públicos. Inclusive, há uma CPMI já apurando esse assunto também, sem contar, obviamente, a determinação de prisão de pessoas que não têm foro, mas pelo Supremo Tribunal Federal, porque foram incluídas naquele inquérito, o inquérito sem fim. Desse aspecto, é alguma perseguição? Pode sugerir isso ou não? Porque eu tenho um senador que representa um poder dizendo que tem provas cabais que podem envolver um governo. E não se sabe se vai envolver também membros do Poder Judiciário nessa questão. Aí vem uma decisão, sim, que venha pelos trâmites todos legais, como você disse, ou seja, a decisão por parte do ministro Supremo, que é onde o foro acontece, com acompanhamento do Ministério Público, que a gente precisa acompanhar se teve também. E, obviamente, a Polícia Legislativa foi avisada para poder, digamos, permitir esse acesso a uma casa, que é a Casa do Poder Legislativo. Mas o que isso pode sugerir até o momento? Porque não é um senador qualquer, não parece ser um crime comum. Não se sabe informações ainda, mas a gente só está tentando conjecturar tudo o que está acontecendo. Exatamente. A decisão do ministro Moraes ainda não está disponível, então qualquer conclusão seria precipitada. O que é possível dizer, Piotr, há uma investigação em curso, inclusive foi aberta uma investigação contra o senador, depois de acusações que ele fez publicamente, tanto numa live na internet como numa entrevista a uma revista que foi publicada ainda meses atrás, e nessas falas ele acusava ter sido coagido até pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe. Depois ele refez as declarações dele umas 2 ou 3 vezes e, no fim das contas, ninguém sabe ao certo qual é a versão real, né, dessa história que o Marcos Duval conta. Ele diz, sim, como você mencionou, que tem documentos, que tem informações, e me parece que agora o Alexandre de Moraes quer saber se esses documentos existem efetivamente. A busca e apreensão, ela inclui, até onde a gente tem informações, qualquer dispositivo de mídia, né? Então, pendrives, HD externo, o próprio computador funcional do senador podem ser arrecadados aí, apreendidos nessa operação para alimentar a investigação. Então, eu acho que é precipitado qualquer conclusão. Vamos esperar ter acesso à decisão, entender a fundamentação dessa decisão, para efetivamente a gente poder analisar ela com mais calma, com mais clareza. Dantas, obrigado. Já voltamos a você, tá? Antes da gente ir para o outro assunto, já temos o senador também, o Rogério Marinho, aqui, Nilson? Tá, daqui a pouco a gente retoma com o senador Rogério Marinho. A gente ia tratar de um outro assunto, o assunto do arcabouço fiscal, dessa discussão que agora está no Senado da República. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto também. Já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Se houver alterações profundas no texto, isso tem que passar pela Câmara de novo. Havia até uma tentativa de acordo ali com o presidente da Câmara para algumas alterações que não se fosse para a Câmara novamente, fossem aprovadas rapidamente. Fato é que tem uma série de coisas. Agora, este assunto de agora tarde, exatamente disso, de um gabinete de um senador da República, no caso Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, há agora o cumprimento de um mandado de busca e apreensão dentro do gabinete dele. A Yasmin trouxe informações há pouco, assim que a Yasmin tiver novidades, a gente já vai trazer também. A Yasmin trouxe a informação que, inclusive, o andar foi fechado para acesso à imprensa, ou seja, está interditado pela própria Polícia Legislativa, que recebeu a Polícia Federal para poder cumprir esse mandado de busca e apreensão. Óbvio que a gente não tem os detalhes, e isso é muito importante, a gente não tem acesso a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ainda. A informação que temos foi só desse bloqueio, dessa área, obviamente, para que houvesse o cumprimento do mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal.
né? Mas a questão é que nós temos, sim, um gabinete de um senador da República que, por decisão de um outro poder, no caso do Poder Judiciário, em que pese o fato de seu foro adequado, vem do Supremo Tribunal Federal, foi lá cumprir um mandado de busca e apreensão, trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal. A gente já viu aqui lá atrás, e eu não estou fazendo uma menção de uma ligação com o fato anterior com este fato recente, ou os fatos anteriores com este fato recente, mas nós temos, em alguns momentos agora da vida da República Brasileira, as reinterpretações da Constituição. Lá atrás a gente viu, por exemplo, parlamentares sendo proibidos de se manifestar por rede social, por decisão também do Poder Judiciário. A questão é que eles são invioláveis no que eles falam. Agora, este caso especificamente de Marcos Duval, a gente não tem acesso, não se sabe exatamente o que é que se está procurando. Sob qual argumento, qual fundamentação, para citar o que disse o Cláudio Dantas há pouco, qual é a fundamentação de uma decisão de um juiz do Supremo para determinar que a Polícia Federal fosse lá cumprir esse mandado de busca e apreensão. O que eles estão procurando? Vale só lembrar que Marcos Duval fez menção recente, o próprio Dantas estava lembrando, inclusive, que depois ele mudou a versão, mas ele diz que tem documentos que são altamente comprometedores com algumas autoridades da República, talvez até de outros poderes, em relação ao caso do dia 8 de janeiro, que está sendo investigado por uma CPMI, a CPMI que foi instalada, de maioria governista, que ontem, por exemplo, para se ter uma ideia, ontem não, recentemente, decidiu não convocar. A oposição perdeu. Convocar o general G. Dias, o general Gonçalves Dias, que era era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que aparece naquelas imagens que são extremamente constrangedoras, né? Você se lembra, nós mostramos aqui, ele indicando o caminho para aqueles vândalos todos que invadiram o Palácio do Planalto, e também um convite que tinha sido feito ao ministro Flávio Dino da Justiça. Tanto essa convocação quanto esse pedido foram negados ali por maioria na CPMI, que era um desejo da oposição, que o governo não quis e depois acabou abraçando a causa, tanto é que tem maioria. Mas, ao mesmo tempo, foram convocadas as autoridades do governo Bolsonaro. Se é para investigar tudo, por que não está se investigando coisas que, por exemplo, tem materialização disso? Que é a imagem, por exemplo, do G. Dias, do general G. Dias. Bom,